Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos aqui de volta para dar continuidade à série, que agora nós estamos falando, o ser humano completo. Eu te disse aqui no último vídeo a importância da gente se conhecer, Eu acho que o conhecimento, o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que nós precisamos buscar. Saber lidar com nós mesmos, conosco, é importantíssimo, queridos, porque muitas vezes nós somos o nosso próprio inimigo. Sabia, dentro de nós acontece uma guerra e a gente precisa entender melhor essa guerra, a gente precisa entender melhor a composição de tudo isso, e é para isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto, O ser humano completo. Eu te mostrei aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, está bem separadinho aqui, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele já deixa bem separadinho. Eu te falei que ele usa uma palavra para espírito, uma palavra diferente para alma e uma palavra diferente para corpo. Então, isso aí já indica, a composição trina do homem, O homem tridimensional, podemos dizer assim, o homem tripartido, ou partido em três partes, Espírito, alma e corpo. E a gente percebe aí Paulo colocando numa ordem bem direitinho, espírito, alma e corpo, que indica aquilo que tem a primazia. Nós somos em primazia um ser espiritual, e eu te mostrei Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é isso aí, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, se espírito e alma fossem a mesma coisa, não poderiam ser divididos. Você concorda comigo? Então é exatamente isso. Então, a partir desse vídeo agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada dimensão do ser humano, E eu vou começar falando por aquilo que eu considero mais importante, a palavra também. O espírito, e a palavra grega usada aqui é pneuma, Para a gente poder entender melhor qual é a função do nosso espírito, o que é o nosso espírito, de que ele é feito, o que ele está fazendo em nós, a gente precisa olhar para Gênesis 2:7, que é o versículo que ele resume a criação do homem. Se a gente for ler todo o capítulo 2, a gente vai entender melhor o capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, iniciozinho do capítulo 2, porque no finalzinho do capítulo 1, Deus ele cria o homem. No capítulo 2 é meio que se ele estivesse explicando como que foi feito. E no capítulo 2, verso 7, diz o seguinte, olha só: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ponto final. Isso aqui é algo que Deus fez primeiro. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que Deus estava formando do pó da terra aqui? O corpo. O corpo do homem, foi formado do pó da terra. E é impressionante, quando a gente estuda biologia, a gente vai ver a composição dos minerais e tal, tem tudo a ver com a terra, com a água, o nosso corpo é composto de tudo isso aí. Amém? Então formou do pó da terra, e aí depois ele fez o seguinte: e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito homo vivente. Então você percebe que o homem só ganhou vida de fato depois que Deus assoprou em suas narinas o fôlego de vida. E essa palavra fôlego aí no hebraico original é a palavra neshama, que indica uma porção do espírito do próprio Deus. Sabe, queridos? Então, essa palavra você vai encontrar em outras partes do Antigo Testamento se referindo ao próprio Deus, ao espírito do próprio Deus. Você está entendendo? Então, o que Deus fez ali na criação foi o seguinte: ele fez um boneco de barro, ele fez o corpo do homem, e depois ele assoprou a sua própria essência, sabia? Sabia que quando você assopra, se você, por exemplo, se você pegar um balão de ar, um balão de festa, E você enche esse balão com o seu sopro, enche, amarra ele. O que tem dentro desse balão? Acha que não tem nada, você acha que só tem ar, Não, tem partículas suas dentro desse balão. Pode ter certeza que tem, saiu de dentro de você esse ar. Tem o seu DNA, esse sopro que está dentro desse balão. Você percebe que quando Deus assoprou nas narinas do ser humano, ele assoprou a sua própria essência, ele assoprou o seu próprio DNA, e aí sim o homem recebeu vida. Que vida é essa, Luiz? A vida de Deus. Então o espírito do homem contém a vida do próprio Deus, a essência do próprio Deus. Nós fomos feitos, por isso que está escrito lá em Gênesis 1:28, se eu não me engano, no finalzinho: e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É isso aí. Nós temos tudo a ver com Deus. Eu quero te dizer, você tem tudo a ver com Deus. Espiritualmente falando, nós somos feitos da mesma essência que o Criador. Isso é uma maravilha, queridos. E eu coloquei essa frase aqui para você entender. O espírito do homem
foi criado da natureza de Deus e passou a existir com a sua presença dentro. Então é bem isso daí, queridos, sabe? O espírito do homem é a mesma essência de Deus, a imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então isso é que nós somos, um ser espiritual, é isso que dá vida ao corpo. Você percebe que se não tivesse um espírito, o corpo por si só não tem vida? Quando Deus criou o corpo, quando Deus formou o homem do pó da terra, ele não tinha vida, era como um boneco. Mas quando Deus assopra o fôlego da vida, a própria vida dele no homem, então o homem é feito um ser vivente, alma vivente, e aí ele ganha vida. Isso é maravilhoso, saber que aquilo que dá vida a você é a essência do próprio Deus que habita no teu interior. Isso é maravilhoso, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, no próximo vídeo a gente dá continuidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.